ponto principal do nosso programa, que é o problema de data poisoning, ou seja, contaminação de dados. Data poisoning é um termo usado no campo da segurança da informação, porque é um tipo de ataque que você pode ter a bases de dados para contaminar determinadas bases e com isso espalhar desinformação. Mas isso virou um problema também por conta dos sistemas de inteligência artificial generativa, porque se tornou muito mais fácil que você crie dados falsos, crie imagens, crie vídeos, crie páginas de conteúdo, crie toda uma estrutura que antes para o camarada criar tudo isso para passar uma mentira adiante seria muito mais difícil, muito mais complicado de se fazer e agora se torna muito mais fácil. E aí, para mim, é muito emblemático quando uma plataforma como a Wikipedia, por exemplo, passa a sofrer também com esses ataques. Como eu disse para vocês ainda há pouco, tem um programa que eu gravei do review antigo que fala sobre esse problema de data poisoning. Se eu não me engano, foi no início do ano passado, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Por quê? Porque, na verdade, na medida em que eu tenho mais e mais conteúdo sintético sendo gerado, os buscadores passam a se alimentar desse conteúdo e os próprios sistemas de inteligência artificial passam a treinar também e aprender com base nesse conteúdo que é sintético e pode ser totalmente falso. E aí tem uma matéria que saiu no Nexo Jornal essa semana, falando do problema, como esse tipo de problema está atingindo a Wikipedia e como a organização, que é uma organização sem... não vende o seu produto, não tem finalidade lucrativa, mas está tentando lutar para que esse problema não descredibilize boa parte do seu conteúdo. A Wikipedia é uma enciclopédia online, ela é colaborativa, então ela remonta, de novo, né, o episódio que eu falei sobre o fim da web social e da Wikinomics, que é aquela ideia o colaborativismo vai ser a grande alavanca da economia digital. E a gente, infelizmente, está vendo que não, né? Mas essa matéria do Nexo fala justamente sobre isso. Vou ler aqui um trechinho, abre aspas aqui para a reportagem do Nexo Jornal. O inteligência artificial cria referências, imagens e até páginas inteiras. Editores da plataforma Wikipedia criaram um projeto para identificar conteúdo indevido. O Wiki Project AI Cleanup é um projeto formado por editores da Wikipedia com o propósito de localizar e deletar textos e mídias inseridos na plataforma através do uso indiscriminado de ferramentas de inteligência artificial. Segundo uma publicação no site acerca da iniciativa, esse é um problema crescente que vem afetando a qualidade do conteúdo oferecido. Em alguns casos, a simples busca por frases características de modelos generativos de texto, como segundo minha última atualização, pode ajudar a encontrar as publicações desse tipo. Um exemplo de texto que continha essa formulação sobre o Chester Mental Health Center em Illinois, nos Estados Unidos, apresentava parágrafos com uma estrutura diferente do que geralmente é encontrado na plataforma, em tópicos contendo informações genéricas e não pertinentes sobre os centros de saúde mental. Então vocês vejam que a Wikipedia, que é um projeto brilhante, um projeto colaborativo, que no início também sofria com esse problema de descrédito, porque se pensava, se deixar todas as pessoas mexerem, é óbvio que isso vai virar uma grande bagunça e eu não vou ter informação confiável. Com o tempo, a Wikipedia se tornou extremamente confiável e extremamente relevante, tanto é que várias pesquisas indicavam que os verbetes da Wikipedia tinham o mesmo índice de erro ou de falha que de grandes enciclopédias super tradicionais. Portanto, a questão do colaborativismo na plataforma não era o problema em si, ou não se tornou uma ameaça para a confiabilidade das informações que estão presentes ali. No entanto, com a inteligência artificial, a coisa ganha uma outra escala e uma outra envergadura. E aí eu passo a ter uma capacidade de pessoas desavisadas, mas principalmente de pessoas com intenções deturpadas ali, de fato
macularem aquele conteúdo, enxertarem informação falsa, enxertarem informação sintética no meio daquele conteúdo numa velocidade assustadora. E aí, por óbvio, fica muito mais difícil de se ter um controle sobre isso. Tem um episódio recente que eu gravei do Talk to Biz, que eu conversei com o Bruno Rodrigues, que é um querido e um dos grandes especialistas que a gente tem no Brasil sobre escrita para plataformas digitais, e a gente conversou um pouquinho sobre web writing, UX writing e também sobre o impacto da inteligência artificial na produção desses conteúdos, os chamados conteúdos sintéticos. E aí há um consenso de que não há muito o que se fazer, porque a gente não vai tirar a ferramenta, deixar de usar a ferramenta não vai deixar de existir, mas vai ficar cada vez mais difícil de controlar essa produção de conteúdo dentro dessas ferramentas. E aí acho que vale um ponto que é assim, talvez a gente volte a ter uma web mais fechada, e uma web muito mais parecida com o que eram as plataformas de mídia tradicional, onde eu tinha grupos que tinham muita credibilidade, não que eles fossem infalíveis, nunca foram, né? E também passavam por um problema, às vezes, crônico de deturpar uma série de conteúdos, mas eram os grandes grupos jornalísticos, as grandes empresas de mídia, que tinham uma credibilidade muito grande. Justamente ali você tinha conteúdo em que você poderia confiar, apesar de botar aspas ali, mas era conteúdo produzido de maneira profissional, você sabia que tinha uma apuração, que tinha uma verificação, com todos os questionamentos que podem haver sobre os modelos de produção de conteúdo para empresas de mídia hoje em dia, mas ainda assim são empresas que o business delas era esse, e aí você tinha um nível de confiabilidade muito maior. A ideia da web colaborativa foi muito bonita e muito bacana durante um tempo, mas tá mais do que claro que é uma ideia que deu errado, né? A web só pode ser colaborativa dentro de determinados contextos, dentro de determinados parâmetros ou de ambientes super controlados. Do jeito que a gente viu a coisa acontecer, tá claro que não dá para ter aquela utopia da plataforma digital totalmente colaborativa. As próprias redes sociais vêm sofrendo com isso e se tornaram ambientes extremamente tóxicos, extremamente problemáticos. A gente estava falando ainda há pouco sobre uma série de restrições que a galera, tanto no Brasil quanto no mundo, quer impor aí para essas plataformas justamente por isso. E aí, com a inteligência artificial generativa, esse problema se acelera e muito. E aí tá a matéria do Nexo Jornal falando do problema da Wikipedia, mas na verdade o problema de data poisoning é um problema também para os buscadores, porque se eu tenho buscadores que vão ser treinados ou que vão varrer conteúdo sintético que foi criado por aí, inclusive as ferramentas de IA podem ser usadas para criar o chamado traffic drop, né? Quer dizer, eu tiro o tráfego de determinado conteúdo para um conteúdo que é falso. Então, de repente, aquele site que tinha o conteúdo original deixa de receber visitas porque eu estou usando SEO, estou usando mecânicas diversas ali para gerar mais conteúdo que se torna relevante para o buscador mais rapidamente, e aí as visitas passam a ser direcionadas para um outro conteúdo. Então, isso é um problema também para o business dos próprios buscadores. Isso é um problema para as empresas de mídia, isso é um problema para a sociedade como um todo. A gente tem visto aí o quanto de estrago que a desinformação tem gerado por aí, pela perspectiva social, pela perspectiva política, pela questão dos próprios regimes democráticos que vêm sendo duramente ameaçados nos últimos anos no Brasil e no mundo por conta da desinformação. Isso é um problema também para as marcas, porque da mesma forma que eu posso gerar conteúdo fake sobre qualquer coisa, isso pode ser usado para atingir marcas também, então atingir noticiários sobre produtos, sobre lançamentos, sobre as estratégias que as empresas estão adotando. Se antes a empresa não conseguia ser a dona de fato da própria marca, porque a marca era trabalhada e retrabalhada pelo público, né, nos meios digitais, com a inteligência artificial isso se torna ainda mais problemático, e aí essas ferramentas
em algum momento e de alguma forma elas também vão passar por algum tipo de filtragem, algum tipo de restrição, do tipo, olha, você não pode criar uma imagem aqui com a logo dessa empresa porque isso é propriedade intelectual de uma determinada corporação. Então você vai começar a ter, já tem, né, uma série de limitações, mas isso vai se tornar ainda mais explícito e mais evidente. Portanto, na verdade, esse é um problema que vai desde lá do macro da sociedade até o micro, quanto ele pode afetar um negócio, uma marca já estabelecida, o quanto ele cria uma série de outros desafios. E a ideia dos projetos colaborativos que a gente tinha até, sei lá, 10, 15 anos atrás, essa ideia talvez seja a principal impactada, né, por esse problema, porque na realidade você cria um ambiente muito bom ali, muito acolhedor para todo tipo de fraude, para todo tipo de golpista e para grupos que querem semear desinformação. A gente já sabe que existe também um grande negócio por trás disso, e fora outras coisas, outros tipos de crime que vão se utilizar dessas ferramentas para ampliar o seu alcance, para despistar, para conseguir levar mais coisas para a obscuridade. Então, realmente o problema do data poisoning é algo que é difícil da gente olhar e ver uma solução a curto e médio prazo. A solução seria essas ferramentas ficarem restritas a um uso profissional. Tá claro que isso não vai acontecer, porque essas empresas querem que as ferramentas estejam na mão de todo mundo, porque quem conseguir acumular um número maior de seguidores é que vai levar a fatia de mercado. Portanto, eles vão deixar as ferramentas o mais gratuito possível para que consigam ter o maior quantitativo de usuários ali e depois tentar criar um paywall ali, um serviço freemium ou algo nesse sentido. Mas vocês vejam que mesmo nos buscadores isso nunca aconteceu. Então os buscadores foram usados intensamente. O único business que sustenta os buscadores é a publicidade em si. Não foi um serviço freemium necessariamente, não foi uma assinatura ou não foi nada muito diferente do que a gente já tinha visto nesse cenário. Da mesma forma, os sistemas de IA generativa, eles estão sendo jogados aí para o público, porque na cabeça dessas empresas é isso. Quem conseguir formar o maior grupo ali no menor tempo possível, vai conseguir monetizar com isso, porque aí eu consigo criar outras formas de monetização, mesmo que não seja assinatura, mas talvez a exibição de anúncio, como já foi aventado aí em algumas situações por essas grandes empresas que trabalham aí sistemas de inteligência artificial. Então é um desafio que a gente vai ter pela frente. Como vamos lidar com isso? Aí tem muita gente desenvolvendo, muita gente, empresas, institutos de pesquisa, pesquisadores independentes, formas de identificar esse conteúdo sintético e começar a filtrar isso, começar a tirar isso das respostas, a tirar isso do monitoramento que é feito, da varredura que é feita.